aqui o número aqui. 0105374, é isso? Exatamente. Confirma, Excelência. Absolução, Todos já provimento. votaram, né? Confirma. Então, o senhor confirma a apelação. Confirma. Doutor, então, a apelação criminal conhecida provida. O senhor assim insiste ainda na sustentação oral? Não, né? Melhor não, não vou te atirar. Tá, obrigada. Obrigada. Ai, 4.6, apelação 025-2615, dígito 98, 2024, da relatoria do desembargador Henrique, está em mesa, né, desembargador Henrique? Advogada doutora Gessiene, né, da Silva. Aqui consta também, né, desembargador Henrique, que aqui a apelação, o pedido foi recurso provido, não é isso? Certo, então a senhora já está tudo votado, não é isso? Tudo votado. 2615-98. O senhor não vota nesse, doutor Cid? Pelo amor de Deus, né? A doutora Claudine já estava preocupada. 98. 98. Pois não. Não, só dizer assim, o senhor confirma, né? Aqui provido, não é isso? E a senhora desiste da sustentação, doutora? Pois não, doutor Cid. É verdade. Desde que eu fiz essa apelação. É porque essa apelação já está feita desde que eu acompanhei o flagrante. Porque eu acompanhei os votos de Vossa Excelência. Nos anteriores, em relação aos HC. Em relação aos habeas corpus, eu está certo. Está certo. Não estou falando em HC, estou falando da apelação. Tá certo. Tá. Boa tarde. Então, 4.18, agravo em execução, sequência de 3 zeros, 1494, dígito 18, 2024. É da relatoria exatamente do desembargador Henrique, está em mesa, né, desembargador? Agravante, José Ayrton Cabral Lima Neto, advogado Davi Alexandre Cavalcante Andrade. O doutor Davi se encontra em sala? Sim, Excelência. Doutor Davi, você deseja a leitura do relatório ou dispensa? Dispensa, Excelência, obrigado. Todavia, o senhor tem o tempo regimental de 15 minutos. O senhor está com a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora desembargadora Andréia Mendes Bezerra Delfino, presidente desta terceira Câmara de Direito Criminal. Excelentíssimo senhor desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, relator do presente agravo de execução penal. Gostaria de pedir licença aos demais membros desta colenda Câmara para saudá-los em nome do excelentíssimo senhor juiz convocado, doutor Cid Peixoto do Amaral Neto, do outro representante do Ministério Público, colegas advogados que nos assistem, excelentíssimo senhor representante da Defensoria Pública, senhoras e senhores servidores. Excelências, trata-se de um agravo de execução penal, onde o agravante insurge contra a decisão do juízo de primeiro grau, que negou ao agravante o direito ao trabalho externo. O apenado progrediu ao regime semiaberto em 1º de outubro de 2023, conforme a movimentação número 163 do Sistema de Execução Penal. Fora solicitado ao juiz a concessão de trabalho externo, constando na movimentação número 179, que a carta de emprego apresentada fora devidamente averiguada pela Oficial de Justiça e confirmado. A movimentação 183 apresenta o parecer do Ministério Público, na época, pela concessão do trabalho externo mediante monitoramento eletrônico, mas, no entanto, o juízo alegou, e se estou tratando de um primeiro pedido de trabalho externo, alegou a existência de um processo administrativo disciplinar para apuração de uma suposta falta grave, o quanto da pena que restava a cumprir naquela época, que foi em novembro de 2023, que eram de 2 anos e 8 meses, e uma suposta fuga durante o cumprimento da pena. Passados mais de um ano do primeiro pedido, quase um ano do primeiro pedido, realizado e negado, foi protocolado um novo pedido de trabalho externo, a movimentação 233, e reapresentando a carta de emprego outrora apresentada.
Em consonância com o parecer ministerial, o juiz negou novamente a concessão do trabalho externo, alegando neste momento o quanto da pena restante para a progressão ao regime aberto, que à época era de 1 ano e 8 meses e hoje é de apenas 1 ano e 3 meses, e uma suposta fuga durante o cumprimento da pena, foi sendo o apenado recapturado 4 anos depois. As folhas, o movimento 296 consta a informação do diretor da unidade atestando bom comportamento do apenado e não constando registro de disciplina. A movimentação recente agora, 307, consta juntado de atestado de trabalho dentro da unidade, referente aos meses de agosto, de agosto a outubro de 2024. Excelências, ao nosso ver, os motivos que levaram ao indeferimento do trabalho externo foram superados. O apenado, nesse momento, já cumpriu 37% da pena imposta, com a data para a progressão de regime aberto, ao regime aberto em 2 de junho de 2026, coisa de 1 ano e 3 meses, né, à frente. O PAD que existia anteriormente consta no movimento 2231, que foi arquivado. E um outro ponto, que talvez seja o principal da negativa, é de uma suposta fuga de uma condenação da comarca de Mamanguape, na Paraíba. E foi essa decisão que provocou a regressão do apenado do regime aberto para o fechado. No entanto, Excelência, cabe trazer que o apenado foi capturado dentro da Secretaria de Administração Penitenciária quando fazia sua apresentação mensal. Ele estava no regime aberto e mensalmente comparecia para fazer a assinatura. Vou trazer aqui que o apenado progrediu ao regime aberto em 7 de junho de 2021, 9 dias antes da expedição do mandado de prisão da comarca de Mamanguape. Então, não havia fuga. Após o mandado de prisão registrado no Banco Nacional, o apenado permaneceu 1 ano e 7 meses assinando junto à SAP, e mesmo já havendo mandado de prisão, ele continua assinando, então comparecendo às obrigações dele. O que ocorreu, Excelências, é que uma falha no cadastro da comarca colocou o nome do apenado e da sua genitora de forma errada. O mandado de prisão, que consta no sequencial 95.9, aponta que o nome do apenado como sendo José Ayrton Cabral Lima Neto, e não... Aliás, o nome do apenado é José Ayrton Cabral Lima Neto, e não José Ayrton Cabral de Lima Neto. E o da genitora é Cátia Liana Braga Lima, e não Liana Braga Lima Medeiros. Então, esses dois fatos, colocados de forma errada no mandado de prisão, ensejaram o não cumprimento desse mandado de prisão. E cabe trazer que esse mandado de prisão é oriundo de um crime cometido ainda no ano de 2009. O que ocorreu para a captura do apenado foi que em 11 de janeiro de 2023, a Lei 14.534 de 2023 determinou a unificação dos documentos. Então, o CPF passou a ser o único documento de registro geral. E, a partir daí, o mandado de prisão passou a existir por conta do CPF. Então, o apenado foi capturado quando cumpria, em 9 de fevereiro de 2023, cumpria sua obrigação mensal na SAP, e aí foi capturado. Então, assim, o juiz de primeiro grau, ele impôs que a não concessão do trabalho externo por conta dessa suposta fuga que não ocorreu. O apenado progrediu no regime aberto 9 dias antes do mandado de prisão ser expedido. Aliás, 9 dias depois do mandado de prisão ser expedido. Então, Excelências, a defesa requer o conhecimento e o provimento do agravo para a concessão do trabalho externo, uma vez que preenchido todos os requisitos, uma vez que a empresa já consta no próprio pedido a carta de emprego já foi confirmada pelo oficial de justiça, então a defesa entende que o apenado, né, não pode ser prejudicado por um erro que ocorreu na vara de Mamanguape e que o mandado de prisão não foi cumprido antes, apenas por um erro material. E não houve fuga do cumprimento da pena lá da comarca da Mamanguape, na Paraíba. Então, a defesa requer o conhecimento e o provimento do agravo e agradeço pela atenção.
Muito obrigada, doutor. Parabenizo pela sustentação. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Nádia. Obrigada, Excelência. Parabenizo o doutor Davi. E, doutor Davi, até para ser leal com Vossa Excelência, vou ser bastante objetivo e reiterar o parecer que já é de conhecimento de Vossa Excelência e vou ler a ementa para fins de registro. Trata-se de agravo em execução penal e resignação com indeferimento de pedido de trabalho externo com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, critérios objetivos e subjetivos não atendidos, exíguo período de cumprimento de pena no regime semiaberto, inviabilidade e averição dos requisitos subjetivos, condenação por crime grave, elevado tempo de pena a cumprir, decisão que, no meu entender, não merece reparo, parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal. Como manifesto. Obrigada, doutora Nádia. Devolvo a palavra ao novo relator, desembargador Henrique. Obrigado, presidente, dado o adiantado da hora. Serei bem breve. Aqui ele cumpria 2 penas em 2 estados e teve uma outra pena superveniente aqui no estado do Ceará. Então, é agravo em execução penal, trabalho externo, pena referente à 3ª condenação. Foi essa 3ª condenação transitada em julgado, ainda não unificada, necessidade de adequação da pena e ajuste de regime. Então, o agravo é conhecido e improvido, segundo o meu voto. Obrigado, desembargador Henrique. Eu já tive acesso a todo o seu voto. Eu ratifico meu voto provisório, acompanho o eminente relator. Como vota a desembargadora Ângela? De igual forma com o relator. Obrigada. Então, por unanimidade, improvido. Dando sequência, 4.32, agravo em execução. Sequência de 4.0.140, disto 84/2017, da minha relatoria. Agravante, Antônio Ivens Souza Dourado, advogado Glauberson Costa dos Santos. O doutor Glauberson se encontra em sala? Bom dia, Excelência. Positivo. Tá bom. Dia. Doutor Glauberson, você deseja a leitura do relatório ou dispensa? Excelência, dispensa. O senhor tem o tempo regimental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. A sua câmara tá desligada, doutor. Pronto. Perdão, Excelência, eu tive um probleminha técnico aqui desde cedo que chove e o interior do estado é assim, quando começa a chover, começa a internet a falhar. Pois não, o senhor está com o seu tempo regimental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no presente caso também relatora do agravo à execução, em seu nome eu cumprimento aos seus pares, ocasião também que cumprimento a representante da Procuradoria Jurídica do Estado do Ceará, ao representante da Defensoria Pública, também aos colegas que aqui me ouvem, também aos eventuários que, por sinal, a 3ª Câmara é sempre muito ativa. Excelências, em apertada síntese, eu trago para apreciação de Vossas Excelências uma questão de agravo à execução. Excelências, com relação ao ora apenado, em síntese, podemos dizer que ele é um jovem de apenas 29 anos que cumpre pena em regime semiaberto na CPPL 6, em Itaitinga. O apenado já cumpriu mais de 4 anos de sua pena em regime totalmente fechado. O apenado não integra nenhum tipo de organização criminosa ou facção. O apenado não possui nenhum registro de falta em todo o seu cumprimento de pena, ou seja, já há quase 4 anos. O apenado, desde que foi recolhido à unidade prisional, presta serviço para a empresa Lucro, ou seja, possui remissão de pena desde o ato de sua prisão. No entanto, infelizmente, por questões burocráticas, acabou perdendo aí um pouco mais de 1 ano na questão de mudança de unidades. No total, já foram computados 173 dias de remissão de pena, ou seja, de outubro de 2022 até a presente.
O apenado, Excelências, além da remissão pelo trabalho, também possui remissão pelo estudo, pela leitura, sendo inclusive aprovado no Enseja no semestre passado. Também no ano 2023 já fez o exame do Enem. Excelências, o apenado necessita de um tratamento médico especializado em virtude disso, a defesa apresentou nos autos de execução o pedido de providências de assistência médica, ainda em no dia 22/8 de 2024, oportunidade em que o magistrado, por 3 vezes, determinou que a unidade providenciasse os exames médicos para o paciente. E, consequentemente, até o momento não foi apresentado nada por conta da unidade prisional. Insta destacar também, Excelências, que foram concedida a progressão de regime em setembro de 2024, ocasião em que o juízo de piso denegou na própria decisão a prisão domiciliar, que é justamente o que nos traz aqui nesse momento para Vossas Excelências apreciarem. Excelências, o apenado tem mostrado disciplina e obediência às determinações judiciais, e trago isso aqui nesse momento, tendo em vista que não fora levado aos autos ora em apreço por conta de que foi um fato modificativo agora recente, mais exatamente no início do mês, né? O juízo da vara de execuções determinou a saída temporária do apenado durante o período de 7 dias, mais especificamente do dia 3 ao dia 10 de fevereiro do ano em curso, e que, por sua vez, o apenado cumpriu fielmente a decisão exposta na execução, ou seja, saiu no dia 3 e retornou de forma voluntária e espontânea para o cumprimento integral da sua pena. Excelências, como dito, o réu, o apenado, cumpre pena no estabelecimento que é a CPPL 6, o PCTEC. Essa unidade, Excelência, o juízo da execução, mais exatamente no primeiro semestre na primeira quinzena de janeiro, já do ano em curso, interditou. Ela foi uma das unidades que foi interditada para não receber mais preso, tendo em vista que a Corregedoria dos Presídios identificou que as unidades elas estão superlotadas, inclusive com 137,5% da sua capacidade efetiva. Portanto, a unidade que o apenado hoje cumpre pena em regime semiaberto, no entanto fechado, ela é uma das unidades que foi interditada por conta da superlotação. Mas, fazendo essa explanação, essa especificação das qualidades, dos aspectos do apenado, o que nos traz aqui, Excelência, com relação a esse agravo de execução, é a súmula vinculante número 52 do STF, que ela aduz, que ela narra, que ela determina que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. O que ocorre? Em setembro do ano passado, foi concedida a progressão de regime do fechado para o semiaberto, contudo, em nada mudou no cumprimento da pena do apenado, ou seja, nem diálogo foi modificado. E, dito isto, abri falando das características pessoais dele para demonstrar que ele vem cumprindo a sua pena de forma educativa, de forma respeitosa, respeitando tanto as normas da unidade como as normas processuais. E, tendo em vista esse fato de ter sido concedido para ele um benefício da saída temporária e foi fielmente cumprido, com base na súmula vinculante, número 52, perdão, eu tive que falar de 56, 52, súmula vinculante 56, peço a Vossas Excelências que conceda que o réu, ora apenado, venha cumprir o restante da pena privativa de liberdade em regime semiaberto na prisão domiciliar com uso de monitoração eletrônica, mais precisamente no interior do estado, na cidade de Martinópolis, onde sua família reside. Termos que pede, espera deferimento. Obrigado, doutor. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Nádia. Obrigada, Excelência. A regra é o retorno com as saídas temporárias, especialmente essas saídas de finais de ano. A regra é o retorno. Inclusive, há sempre uma falácia muito grande em vários meios sociais de que a justiça é muito leniente ou concede demais. Na verdade, não. Quando o juízo de execução o faz com normas muito restritas,
E a grande maioria dos detentos retornam. Essa é a regra. Né? Isso a Defensoria Pública acompanha, os demais advogados acompanham, embora chame a atenção aqueles que não retornam e voltam a cometer delito enquanto estão no benefício, na maioria eles retornam. É esta a dimensão que nós temos pelo que o CNJ acompanha das prisões, do cumprimento de prisão. Em relação à súmula vinculante, ela estabelece parâmetros claros para a concessão desses benefícios e não autoriza a concessão de forma ampla ou irrestrita. Eu entendo que, no caso, o agravante não comprovou prioridade para a saída antecipada, existindo outros presos com maior tempo no regime semiaberto. E isso é importante para que a visão deste benefício de saída antecipada seja o mais justa possível. Existindo outros presos com mais tempo no regime semiaberto, estes teriam prioridade e assim deverão ser todos os casos analisados. Portanto, eu reitero o parecer exarado, entendo pelo não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Muito obrigada, doutora Nádia. Eu peço permissão aqui para ler a proposta de emenda, começando pelas razões de decidir. A súmula vinculante, número 56, estabelece que a ausência de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, cabendo ao juiz de execução penal adotar as providências fixadas, como a saída antecipada de sentenciados mais próximo da progressão de regime. No caso, o reeducando não preenche os critérios para a concessão de saída antecipada, pois a previsão para a progressão ao regime aberto é apenas em 16 de outubro de 2026, havendo distância temporal significativa. Ademais, o apenado foi condenado por crime de elevada gravidade, roubo majorado, que envolve a violência ou grave ameaça, e tráfico de drogas, crime de natureza hedionda, o que reforça a necessidade de maior rigor na análise de benefícios, de modo a priorizar apenados condenados por crimes menos graves e mais próximos da progressão. A decisão do juiz da execução penal encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJCE, que exige a organização de critérios objetivos e priorização de presos mais próximos de atingir os requisitos para a progressão, dando importância a apenados que tenham menor saldo de pena e não tenham cometido crimes graves. Conforme consta nos autos, não há demonstração de inadequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto, nem a ausência de condições de separação entre presos de regimes diversos, inviabilizando a aplicação excepcional de medidas como a prisão domiciliar. A decisão do juiz de origem está alinhada à jurisprudência consolidada e à necessidade de garantir tratamento equitativo entre apenados no sistema penitenciário. Recurso conhecido e desprovido como voto. Como vota a desembargadora Ângela? Confirmo o voto provisório, acompanho Vossa Excelência. Obrigada. Como vota o doutor Cid? Confirmo o voto provisório, Excelência, acompanha na relatoria. Obrigada. Então, por unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Quatro ponto 52, apelação 005434, dígito 31, 2021, também da minha relatoria. Apelantes, Pedro Neto Batista da Silva e Karen Costa dos Santos. Advogado, doutor André Eduardo Reinig. O doutor André se encontra em sala? Sim, Excelência. Doutor André, o senhor deseja a leitura do relatório ou dispensa? Dispensa, Excelência. Doutor André, o senhor tem o tempo regimental de 15 minutos. O senhor está com a palavra. Obrigado, Excelência. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento aos demais integrantes dessa colém da Câmara, agradecendo desde já a atenção que a senhora me deu ontem por videoconferência para tratar desses autos, cumprimentando também o Ministério Público, demais advogados e pessoas que acompanham essa sessão. Excelências, não vou me alongar, por adiantado da hora, sei que não deve estar fácil também para os senhores esse pontueira de processos para julgarem em sessão presencial. Mas aqui o que se busca, Excelência, em suma, é a absolvição de Karen. Karen é casada com Pedro Neto, mãe de 3 crianças, acabou respondendo esse processo de tráfico com ele, e entende a defesa que os elementos que vinculam ela ao crime de associação para o tráfico são por demais pequenos, para se manter uma condenação de 11 anos de reclusão no regime fechado. Isso por quê? Porque, a despeito dela ter realmente alugado a residência do casal
e ter efetivamente conhecimento das atividades criminosas do seu marido, isso, na visão da defesa, por si só, não a torna partícipe de um crime tão grave como o tráfico. Vale dizer, ela existindo ou não, o crime seria praticado por Pedro de mesma forma. Entende a defesa que essa condição dela estar participando mais na condição de esposa do que partícipe automático, ela não era sócia, não dividia lucro, não ganhava efetivamente nada que não fosse aquilo que o seu marido estivesse fazendo. Então, há decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, que colocam a mulher nessa condição de companheira, embora ela tenha, claro, o direito-dever, e assim digo dever porque evidentemente ninguém pode ficar alheures a cometimento de um crime, ela era esposa, totalmente dependente de seu marido, como ainda o é, com crianças pequenas para cuidar. Isso seguiu de São Paulo para o Ceará, junto com seu marido, que lá moravam, foi acompanhando-o. Entende a defesa que o simples fato dela ter um contrato de locação da residência, e aqui a polícia destaca, e a própria sentença é um pouco até confuso em relação à participação de Karen nesse crime, porque destaca que ela foi vista em situações que nada pode vincular a um tipo de crime. Ela foi vista na frente do imóvel com seus filhos, que nada mais é do que a condição normal dela de mãe, das crianças. Ela foi vista enquanto locadora do imóvel, porque, segundo o próprio Pedro, tinha passado ela a intenção de construir uma adega naquele local. E, do mesmo modo que a confissão de Pedro o serviu para condenação, e ela é utilizada na sentença, entendo que, nesse particular, a confissão dele afastando a responsabilidade de Karen pelo crime de associação e pelo crime de tráfico, me parece a mais adequada. Isso porque, excelências, no caso de ser afastado ao crime de associação de Karen, evidentemente pode ser aplicado também o parágrafo 4º em relação a ela. Aqui, repito, senhores, estamos tratando de uma senhora sem nenhum antecedente criminal. O marido dela já tinha problemas passados com tráfico de drogas. Nós vamos atuar na dosimetria nesse tocante, mas ela sem qualquer antecedente criminal, sem qualquer, na visão da defesa, prova contundente de sua participação. Ela tinha, sim, conversas com seu marido, mas conversas que, ainda que se possa fazer num exercício interpretativo como partícipe direto desse tipo de crime, não vejo a defesa essa força probante para se condenar a 11 anos de reclusão uma pessoa que, estando ou não estando ao lado do acusado, o crime seria praticado. Então, a confissão de Pedro, isentando ela, não há nenhuma passagem que diga que ela adquiriu, que ela vendeu, que ela teve em depósito, que ela transportou. Enfim, tudo que ela fazia era porque seu marido assim estava fazendo. Não há uma iniciativa por parte dela, ou simplesmente presume-se a coautoria numa participação de tráfico. É evidente que, olhando de fora, ela estava, claro, juntamente com ele em todos os momentos, mas ela é esposa dele. Não há, é muito difícil para a defesa vincular essa associação de crime de tráfico presumida porque ela participava, porque seu marido assim o fazia. Então, com base nisso, o que busca mesmo a defesa nesse recurso, claro, há um recurso de Pedro também, que é com relação à dosimetria, eu vou tratar rapidamente, mas aqui é a absolvição de Karen. A absolvição dela, porque mãe, unicamente cuidava dos filhos, tinha, assim, conhecimento das atividades do marido, ninguém está aqui para negar esse tipo de atividade, mas dizer que ela, por si só, é associada a ele porque o seu marido traficava drogas e tinha em depósito esse material, me parece, com todas as vênias aos entendimentos contrários, que é um pouco em demasia. Entende a defesa que há, sim, a necessidade imperiosa de uma certeza absoluta sobre a conduta de Karen. E vejam, os senhores, ela está solta, foi concedida a liberdade durante o processo, nunca mais, desde 2021, se envolveu em nada que pudesse, pelo menos, presumir que ela tomou as frentes da atividade do marido, ou que permaneceu nessa atividade, ou, de qualquer forma, que tenha vinculação direta com o crime. Então, por esses fundamentos, excelência, é que pugna, sim, pela absolvição de Karen, das imputações do artigo 35 e também do 33, mas em especial do 35, com aplicação de redutora no 33, e assim também fazendo em relação ao crime de porte ilegal de armas, porque, como foi confesso, a arma era, sim, de seu marido. No tocante a Pedro Neto, o que se busca é uma redução da dosimetria, porque entende que o juiz de primeiro grau operou irregularmente com a súmula 444 do STJ, apontando que ele tinha antecedentes, quando, na verdade, não. O processo ainda estava em recurso, não transitou julgado até a presente data, então não pode, se processo em andamento, considerar como antecedentes
com base nessa súmula 444, e entende também que a dosimetria merece algum reparo, especialmente porque foi valorado em 2 vezes, na primeira e na segunda fase, a quantidade e as substâncias, e o tipo da substância. Então, com essas razões, excelência, forte aí na absolvição de Karen, por entender não haver a participação direta, efetiva, dela como traficante ou associada a seu marido, lembrando aos senhores, ela é mãe de crianças pequenas, dedicava essa situação tão somente a cuidar de seus filhos, foi vista em 3 oportunidades no local, nunca mais cometeu nada parecido com essa situação, e repito, a participação dela ou não junto a seu marido, em nada, em absolutamente nada, alteraria a situação dele. Ela não é partícipe, não continuou os negócios, o que seria uma situação natural se associada fosse, não cometeu mais nada, cuida de seus filhos, ainda que não esteja em prisão domiciliar, isso é, na visão da defesa, ruim demais, porque, uma vez condenada, essas crianças também ficarão desamparadas, mas, claro, não é essa a base do processo. A ideia principal aqui é que não há, na visão da defesa, ao menos, prova efetiva de participação de Karen nos crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas, entendendo ainda de modo subsidiário, no caso de absolvição do crime de associativo, que seja aplicado, ao menos, a redutora do parágrafo 4º em relação a ela e absolvendo também do crime de porte ilegal de armas confessado por seu marido. Com relação a Pedro, os requerimentos defensivos são em relação à dosimetria, porque entende que o juízo de 1º grau aumentou a pena de modo desacerbado, utilizando 2 vezes a quantidade, tanto na primeira fase quanto na terceira, utilizando-se também de modo incorreto dos antecedentes criminais como fator de aumento de culpabilidade, considerando que o processo citado pelo magistrado não tem trânsito em julgado. É o requerimento defensivo, excelências, agradecendo já e dispensando demais o restante do tempo. Obrigado. Obrigada, doutor André, parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Nádia. Obrigada, excelência, parabenizo o doutor André e divirjo do mesmo em diversos pontos. Quando se trata de participação em delito, não se pode presumir a não participação pelo fato de que o coparticipante seja uma mulher, ou porque seja mãe, ou porque seria inevitável, nas circunstâncias de mulher e mãe, estar ao lado do seu marido na empreitada criminosa que o mesmo desenvolva. É bem distinto. Tanto é que diversos réus que passaram pelas minhas mãos ou pelas mãos dos colegas no crime tinham, sim, esposas, mães, outras mulheres ao seu redor que não estavam envolvidas nas suas atividades. Os autos trazem outra narrativa. Os autos apontam a participação da Karen na execução do delito. O que é diferente de você ser somente uma pessoa que alugou, mas não está envolvida, e o fato dela ter deixado de estar envolvida desde que processada, o que é bom para a sociedade que alguém desista de uma empreitada criminosa, não significa que ela não estava envolvida antes. São coisas distintas. É quase imaginar que a pessoa jamais poderá voltar a conviver em sociedade porque uma vez cometeu crime. Nós não temos esse tipo de visão. A visão é que as pessoas se recuperam, sim, que as pessoas deixam de cometer delito, sim, e que muitas vezes o processo criminal, que finalmente as coloca no polo passivo, é um ponto vírgula daquela empreitada criminosa que a partir daí há uma mudança de conduta. Então, em relação à absolvição por falta de provas de autoria, entendo pela improcedência, entendo que a decisão do magistrado tem elementos correspondentes para mostrar sua convicção, portanto, comprovada a autoria e materialidade do crime. Nós estamos falando aqui de 7.387 gramas de crack, condicionadas em tabletes, 60.017 gramas de maconha, condicionadas em 77 tabletes, ou seja, não era uma operação pequena, digamos assim. Em relação à aplicação da minorante, entendo pela impossibilidade, acho que os requisitos legais não estão atendidos também. Em relação à dosimetria sem fundamentação, eu entendo que a fixação da pena acima do mínimo teve devida fundamentação, portanto, não merecendo reparos. Dessa forma, reitero o parecer já exarado nos autos, excelência, entendendo que existe, sim, a corresponsabilidade da Corré, e que existe, sim, provas de autoria e materialidade, e que a pena é correspondente
ao delito cometido. Portanto, pelo improvimento da apelação, é como manifesta, excelência. Muito obrigada, doutora Nádia, parabenizo pela sustentação oral. Eu vou passar a ler aqui a proposta de emenda, a partir das razões de decidir, já que todo o voto estará disponível logo após a sessão. A condenação pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, encontra amparo em prova material e testemunhal, incluindo laudos periciais, depoimentos policiais e registros de diálogos que demonstram a participação ativa da Recara em Costa dos Santos na atividade ilícita. A prática do crime de associação para o tráfico, artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, resta configurada pela divisão de tarefas entre os apelantes, pelo aluguel do imóvel destinado ao armazenamento das drogas e pelos registros de comunicações evidenciando a estabilidade da parceria criminosa. A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido se mantém, pois a arma e munições foram apreendidas em posse dos réus e o crime é de perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo risco ou intenção de uso. O pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é incabível, pois a condenação pela associação para o tráfico demonstra dedicação às atividades criminosas, requisito impeditivo da benesse prevista no artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343 de 2006. A readequação da dosimetria é necessária, afastando-se a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, resultando na redução das penas aplicadas aos recorrentes. O regime inicial fechado se mantém, considerando o quanto das penas remanescentes e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dispositivo: recurso parcialmente providos para reduzir a pena privativa de liberdade de Pedro Neto Batista da Silva para 10 anos, 1 mês e 15 anos de reclusão, e 1 ano e 3 meses de detenção, além de 1.300 dias multa. E de Karen Costa dos Santos para 8 anos e 6 meses de reclusão, e 1 ano e 3 meses de detenção, além de 1.200 dias multa, mantida a condenação e o regime fechado. É como voto. Como vota a desembargadora Ângela? Esse voto é um voto bastante alentado, bastante fundamentado, e Vossa Excelência disponibilizou provisoriamente, eu acompanho integralmente a relatoria. Obrigada, desembargadora Ângela. Como vota o doutor Cid? Acompanho a relatoria, presidente. Obrigada. Então, por unanimidade. Dando sequência aqui, 4.57, apelação 00-507-87, dígito 07, de 2021. É da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Staff. Está em mesa, desembargadora? Sim, Excelência. O apelante é o Anderson Furtado Figueira do Nascimento e o advogado doutor Lucas Rafael Benício Lopes. Doutor Lucas se encontra em sala? Tá. Pode ser o wishful thinking, né? Doutor Lucas Rafael Benício Lopes? Não? Então, vou proclamar o resultado, né? Aproveito, né? Adiantando a hora, né, desembargadora Ângela? Já que ele é o último. The last, né? 4.57, parcialmente conhecido e provido no ponto cognoscível. É isso? Confirma, desembargadora Ângela? Exatamente. Confirme, Excelência. Tá certo, obrigada. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente não entrar logo nos destaques, dar uma pausa de 5 minutos. Vocês concordam, colegas? Tá, ok. Obrigada. Anunciando parcialmente 4.57, né, apelação 005507-87-07-2021. Resultado: apelação parcialmente conhecida e provido no ponto cognoscível. Pausa aqui de 5 minutos.
Vamos para os destaques. 4.1, apelação 0089-812, dígito 67-2007. É da minha relatoria, eu estou retirando de pauta. 4.35, apelação 020-1403, dígito 15-2023. Também na minha relatoria eu estou adiando. 4.38, apelação 0063-919, dígito 30, 2017. Também estou adiando na minha relatoria. 4.49, apelação 020-72-47, dígito 97, 2023. Também na minha relatoria eu estou adiando. E 4.50, apelação 0048-817, dígito 60, 2017. Também na minha relatoria eu estou adiando. Não, nesse eu estou adiando. Só um que foi tirar de pauta. É processo pendente de julgamento. Habeas corpus 063-8876, dígito 93 de 2024, da relatoria da desembargadora Edna. Falta o desembargador Henrique. Falta o desembargador Henrique voltar. Eu volto, né? Aqui eu fiz uma ponderação à desembargadora, fiz até no chat, que eu confesso, desembargadora, sempre quando é caso de saúde, eu fico... Me alerta muito quando a pessoa está com problema de saúde. E, no caso concreto aqui, além do problema de saúde, de coração, como a senhora falou, eles, salvo engano, acho que é isso, que tem uns casos de uma sequela de um acidente que ocorreu com ele antes, e ele teve sérios problemas, deixa eu ver se é esse mesmo. O relatório médico diz que ele só apresenta uma hipertensão arterial sistêmica controlada. Está em acompanhamento na unidade prisional. Pronto. Mas tem aqui outro relatório, desembargadora, as folhas 19, que diz o seguinte: sob a função de médico assistente, que é o médico assistente da unidade da cadeia pública masculina de Juazeiro do Norte, sob as atribuições que me são delegados, informo sobre os atendimentos médicos e tratamentos
realizada ao interno desde o dia 1 de agosto de 2024. Domingos Geminiano Neto, custodiado nessa unidade sobre atendimento médico-clínico geral. Nesta unidade, o interno apresenta histórico de dor em membro inferior esquerdo, onde realizou uma cirurgia há 4 anos, devido ao acidente de moto. Portanto, o interno apresenta dificuldade para deambular, com alteração da marcha e dificuldade para locomoção. Realizou tratamento com analgésicos e corticoide, mas sempre apresentando as mesmas queixas de dor crônica. No momento não tem, o que me chamou a atenção foi esse fato aqui, no momento não tem acompanhamento com especialista ortopedista e não tem laudos e exames de imagem para uma avaliação clínica específica. Realizou fisioterapia motora quando estava na Liberdade. O que me chamou a atenção foi esse médico dizer isso, que no momento não tem acompanhamento com especialista ortopedista e não tem laudos e exames. E o que é isso aí o que me chamou a atenção, pessoa com esse problema, já dentro de uma cela com não sei quantos presos, um cubículo lá que é para caber tantos, eles colocam num outro tanto, aí me chama muita atenção, desembargadora, por isso que eu fiz essa observação, se não era o caso de aplicar cautelares aí diversas da prisão, prisão domiciliar, etc, etc. Desse laudo aí, que me chamou a atenção, e eu sempre aqui eu tenho essa preocupação com esse problema de saúde, porque fora já é pesado, imagine dentro de uma unidade, sem ter esse acompanhamento. Aquele, a senhora fez muito bem, foi em relação ao problema cardíaco, mas ele lá não se referiu a esse acompanhamento aqui dessas sequelas advindas desse acidente, também são poucas drogas, 32 gramas de cocaína. Todos esses fatos me levam a ser pela aplicação de alguma cautelar. Eu acho que nesse caso, o advogado dele poderia ter apresentado o que o médico está dizendo, um laudo e exames de imagem para uma avaliação clínica específica, para a gente saber realmente qual é a atual situação médica dele. Ele não tem dizendo. Até ele dizendo, só o médico, né? O médico constatando a dificuldade que ele tem para andar e essa alteração na marcha que ele tem, mas precisaria saber se exatamente isso é um problema sério, né? Porque às vezes pode muito bem ser só uma forma que ele tem de, vamos dizer assim, de chamar a atenção para si, né? Tem muita gente que é capaz de fazer isso, dizer que está sentindo dor. Eu fui num médico uma vez, ele disse que dor é uma coisa que é da consciência da pessoa, dizer se está sentindo ou não, porque o médico não sabe, não tem como você diagnosticar uma dor, né? Também é relativo, né? Pois é, eu acredito assim que se ele pode muito bem trazer um outro habeas corpus, mandar fazer um laudo mais específico para dizer que aquele problema que ele tem é uma coisa perigosa para a saúde dele, e a gente rever essa situação, mas com esse tipo de coisa, o médico ainda disse que tem condições dele, ele está se cuidando lá dentro, ele dá os medicamentos necessários para passar a dor. Na parte do coração, sim, só não na parte da ortopedia. Presidente, eu mantenho pedindo vênia à eminente desembargadora relatora, meu peço vênia para aplicar cautelares diversos da prisão por esse fato do médico do presídio ter atestado isso, a pequena quantidade de drogas dele, por 32 gramas de cocaína, uma pessoa idosa, problema na tíbia, perda de cutânea na perna, na coxa, deformidade, etc. Então, eu peço venha, mais uma vez, a eminente desembargadora, para divergir nesse ponto. Tá, ok. E eu acompanho a desembargadora, pedindo venha, Vossa Excelência.
A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do habeas corpus para denegar a ordem, nos termos do voto da eminente relatora, vencida a divergência lançada verbalmente pelo excelentíssimo desembargador Henrique Jorge Orlando Silveira, que concedeu a ordem mediante aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, considerada a quantidade de droga apreendida e as condições de saúde do paciente. Perfeito, É isso? perfeito. 3.4, habeas corpus 063-8894, de 17/2024, também da relatoria da desembargadora Edna. Falta o desembargador Henrique. Nesse daqui, a desembargadora está conhecendo e concedendo o habeas corpus. Perfeito. Esse aqui, eu também acompanho a minha desembargadora, eu fiz aqui a observação para tirar a comunicação. Para só retirar em relação à comunicação, em relação a comunicar a corregedoria, desembargador. Bem lançado, Valdacioli, eu não contesto de jeito nenhum, apenas peço, né, faço observação no sentido de que não se comunique a corregedoria. E o faço porque, segundo a senhora aqui, ele não se manifestou com pedido de informação. Ele o fez, tardiamente, mas o fez, no final aqui, ele apresenta. Todos nós sabemos que o doutor Reis está aqui lá no final, ele apresentou as informações e disse porque ainda não se manifestou nos autos, porque ele deu um despacho em dezembro, no fim de dezembro, pedindo várias diligências. E essa diligência, pelo que eu colhi aqui, ainda não foram efetivadas. Ele, em dezembro, ele deu um despacho, deve a secretaria adotar as seguintes providências: cadastrar no CEU os incidentes concedidos, atualizar o relatório de situação processual executória, 3, oficial unidade prisional para que junte nos autos no prazo de 10 dias, 7, certidão carcerária atualizada, D, remeter os autos ao Ministério Público para manifestação sobre a prescrição, que aqui se alega que ele não apreciou a prescrição, mas ele deu um encaminhamento, ele está aguardando todas essas diligências, ele não pode decidir sem ter a manifestação do MP e aprovar todas essas diligências. Ele todos nós sabemos que o doutor Reis, ele é um juiz bem atento, ele pegou a primeira vara que tinha sérios problemas e hoje está uma excelente unidade. Então, a minha ponderação é só nesse sentido, de não se comunicar à corregedoria. É como voto. Eu também, de mesma forma, desembargadora Edna, também eu acompanho o desembargador Henrique, para que não seja necessário se oficiar a corregedoria nesse presente caso. Não, assim, não vejo como não adotar essa providência, mas o que eu lhe digo é assim, eu vou tirar do voto. Apesar, sim, fazer assim, só fazer uma justificativa da minha decisão aqui. Apesar de saber assim, que o doutor Reis, ele conseguiu reduzir, vamos dizer, muito a vara de execução penal, primeira vara de execução penal, mas o problema, assim, pela visão da corregedoria, o problema da vara dele é esse. Ele tem muitas atribuições. Inclusive, agora é o coordenador do GME, saiu a Luciana. Ele tem muitas atribuições, ele assume atribuições do tribunal, de outras fontes que não seja a função de juiz, ele tem. Dá palestra, vai dar aula, tudo essas coisas assim que atrapalham. Aí o fato dele ter conseguido reduzir o processo da primeira vara, não é motivo para todas as vezes ele alegar esse fato. Né? Muitas vezes, vamos dizer assim, eu acho que a maioria das vezes, os processos lá só funcionam quando
a parte aciona a corregedoria ou entra com habeas corpus, alguma coisa assim, entendeu? Aí, por isso é que a gente, como a gente já viu a vara dele por dentro, lá na corregedoria, por isso é que o meu assessor colocou essa determinação, mas não tem problema Porque no caso de foi assim retirar. que ele atendeu, só um pouco mais tarde, mas ele... Mas parece-me que ele, quando ele fez, a gente já tinha feito Talvez. quando entrou a petição dele, que aqui diz que é uma petição, a gente já tinha E ele deixou também votado e mandado o habeas corpus. ele deixou de auxiliar o STJ também, que ele estava auxiliando o ministro. Lá no STJ. Esquete, né? Não, não era esquete, não. Era outro. Né? Ele tem, pois Ele comentou, ele disse que não era tão garantista, mas minha memória já não está boa. Mas assim, ele é um excelente juiz, mas ele tem esses... Eu vou tirar. E auxiliar. Ele não aguentou tanto, não, que é muita coisa mesmo. O STJ estava barratado de habeas corpus. O STJ tem mais habeas corpus que recurso especial? Sim. Pronto. Então, por unanimidade, não é isso, Dorete? Sim. Não. Então, habeas corpus conhecido e concedido. Só dá para 3.11, habeas corpus 063, 81, 14, dígito 77, 2024. Falta o desembargador Henrique. É também da relatoria da desembargadora Edna. É o 063, 81, 14, 1477. No final, observação não pode ser. Eu adiro o voto da desembargadora, não sei por quê. Tá certo, então, por unanimidade, conheceu o habeas corpus para denegar provimento. Quando eu não voto, eu faço. 3.24, habeas corpus 062, 0778, dígito 26, 2025, da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela. Nenhuma observação. 7826. 7826. O voto do desembargador Henrique foi no sentido habeas corpus parcialmente conhecido para revogar o monitoramento eletrônico. Só de monitoração, permanecendo as demais. As outras demais. Eu mantenho. Porque houve a violação do monitoramento, né? Por isso que eu fiquei na dúvida se seria o caso de revogar, porque houve uma violação do monitoramento. Então, eu acho que nesse caso, já vai poder só um minuto. Ele cumpriu integral. Houve o transcurso de 1 ano e 10 meses de cumprimento regular e integral de todas as... Mas aí, a recolocação do aparelho foi por conta do descumprimento. Ele fugiu, né? Ele descarregou e foi por isso que foi recolocada o monitoramento, reavivada a cautelar. Então, nesse caso, eu peço o vênia para... Mas o monitoramento, desembargador, não impede um tratamento, não impede uma ida. E eu peço vênia para divergir, no sentido de que o descumprimento do monitoramento anterior justifica a manutenção da cautelar. O desembargador tira o monitoramento e mantém as outras, e eu peço vênia para discordar nesse ponto específico. Certo. A turma plenária de votos acordou em conhecer do habeas corpus para revogar o monitoramento eletrônico do paciente, mantendo-se as demais medidas cautelares, nos termos do voto eminente relator, vencida a divergência lançada verbalmente pela desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, que denegou a ordem sob o fundamento da revogação da medida
da medida de monitoramento, tendo em vista o descumprimento por parte do paciente, não é isso? Anteriormente. 3.38, habeas corpus 062-02-88, dígito 4, 2025, da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Godinho Carneiro Chaves. Falta, o doutor Cid já voltou, falta a desembargadora Edna. Não, é 8804, é da desembargadora Ângela. 3.38. Eu vou adotar esse seu sistema de anotar o que é que eu... Vai no papel, a canetinha ainda tem valor. Tem valor, pois é. Quando eu não anoto, eu me perdo. Nunca faz isso. A minha agenda, ela É, tem. verdade. Eu uso papel caneta. Agora é bom Tem ainda sistema que cai, né? desse sistema que cai. Todo mundo faz, Tem, né? não. Ó, eu aqui vou também fazer. não, aqui, ó. Pode ser do cachorro. Quando eu não faço anotação, eu me perco. E a neurolinguística manda. É. Eu tenho todo o histórico. Dá para cuidar. Assim, a minha... Não é, assim, propriamente uma divergência, que eu gostaria de saber, assim, porque o acusado, o requerente do habeas corpus, ele pede aqui a concessão da prisão domiciliar. Aí alega que ele é responsável pelo sustento da esposa e de seus 2 filhos, sendo a sua filha mais nova portadora de autismo. Então, eu gostaria de saber, assim, por que nós damos prisão domiciliar para as mulheres, basta ela dizer que ela tem filhos, ela nem sustenta, só ela dizer que ela tem filhos, que tem problema de saúde, a gente já está dando a prisão domiciliar. Por que não dá uma prisão domiciliar para um homem? Boa pergunta, desembargadora. Na verdade, é porque a própria lei faz essa distinção. O Código de Processo Penal, no 318, que foi alterado após aquele habeas corpus coletivo do STF, que a Defensoria Pública entrou, a própria lei diz que foi mulher, não praticou crime com violência, tem filho menor de 12 anos, ela teria direito. Já o homem, como eu acho que é até uma presunção um pouco da sociedade machista, que a gente... Aí eu estou fazendo a minha análise sociológica da lei, né? Porque a lei não dá esse direito ao homem automático como dá à mulher. Mas eu acho que a realidade, doutora Nádia, demonstra e comprova que quem faz o acompanhamento dos filhos, eu acho que em 99% dos casos é a mulher, né? Raramente a gente... É uma figura feminina, né? Não é raro a gente ver, assim, pais que abandonam os filhos, assim, e isso independe de classe social. O fato é que eu acho que a lei, considerando esse fato social, não dá ao homem o mesmo direito, né? E aqui no caso, a gente, assim, a jurisprudência das 3 câmaras daqui do tribunal, que a gente pesquisou, diz que para que seja concedida a domiciliar para o homem nessa condição, ele teria que demonstrar a imprescindibilidade dele nos cuidados do filho. Aqui no caso, a filha, ela é cuidada pela mãe, então por que ele precisaria de uma domiciliar, entende? Ela já tem o amparo, porque a domiciliar, a gente também tem debatido aqui, não é para quem está segregado, é para atender o melhor interesse da criança. Se os interesses da criança já está sendo atendido, porque ele já está recebendo a atenção materna, né? Então, assim, por que a gente não dá? Primeiro, porque a lei não dá isso de forma automática, como dá à mulher, e segundo, poderia até se dar de uma forma excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados paternos, né? Que aqui, nesse caso, ele não demonstrou, foi só por isso. Assim, não seria para o cuidado somente, ele não pede só para o cuidado com a filha que é autista. Ele diz que é para o sustento da esposa e dos filhos, que ele é imprescindível para o sustento da esposa e dos filhos dele, que, inclusive, um deles é autista. Eu volto aqui ao que a senhora disse agora há pouco, né?
quem está segregado está fazendo falta, mas ele está segregado porque estão presentes os requisitos da preventiva, assim. Eu entendo que é um problema social, mas eu digo assim, como foi dito aqui, agora há pouco, né? É uma questão de responsabilização criminal. Assim, se você cometeu uma infração penal, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, infelizmente, tem que ficar segregado. Esse é um apelo que a gente não é insensível, mas não deve ser motivo para a gente revogar uma prisão preventiva, na minha forma. Porque se for assim, como a senhora disse, é muito fácil a pessoa dizer que sente uma dor sem estar sentindo, ou que é imprescindível, enfim, né? Não seria a revogação, seria a prisão domiciliar. Exato. Aqui, né, eu coloquei no voto, desembargadora. Eu estava conversando aqui com o Henrique, como é que o homem pede uma prisão domiciliar para sustentar a mulher e o filho? Ele vai fazer o que dentro de casa? Está preso, né? De qualquer forma, ele está preso. Eu acho assim uma questão. Pronto, a senhora matou o ponto, né? Chegou ao ponto. Apesar de que achar que nós não temos essa equidade entre homem e mulher nessas decisões, vou acompanhar a relatora em razão disso. Estou por unanimidade, né? Lá de recurso, habeas corpus, falsamente conhecida e denegada a extensão cognitivo. 3.41, habeas corpus 062-0551, diz 36, 2025. Também da relatoria da desembargadora Ângela. Falta a desembargadora Edna. Esse aqui tem o seu chefe. Esse aqui tem. Eu entendo que, nesse caso, existe uma contemporaneidade entre o fato e a prisão decretada. Que a prisão, quer dizer, a decretação da prisão e a efetivação dela, né? A prisão do acusado foi decretada em novembro de 2023. E ela foi realmente efetivada em outubro de 2024. E ele está pedindo o relaxamento com base nisso, né? A contemporaneidade. Desse tempo que eu até perguntei para ela se ele estava foragido, ela disse que não há nos autos nada que diga que ele estava foragido. Simplesmente, ele não foi preso, ele foi decretada a prisão e foi efetivado depois, quase um ano depois, né? E ele agora está pedindo a medida cautelar, né? Não sei nem o que é que ele está pedindo aqui. Eu acho que esse tempo, o crime, tá certo que o crime é um crime, uma suspeita de homicídio, né? Durante esse tempo de um ano, não há, assim, nos autos, nenhuma notícia de que ele tenha prejudicado a investigação, que ele tenha ameaçado testemunha, que ele tenha cometido outro homicídio. Então, para que, assim, eu entendo que falta essa contemporaneidade nessa prisão, porque não há nenhum fato novo que implique na prisão preventiva dele. Uma medidas cautelares seria o ideal para ele continuar até o julgamento final do homicídio, do processo, né, que o homicídio ele já fez o final. Não, na verdade, a contemporaneidade, ela diz respeito ao momento da decretação. Acho que Vossa Excelência estaria coberta de razão se o fato tivesse sido em 2023 e a preventiva tivesse sido decretada agora, não haveria contemporaneidade. Na verdade, a prisão é contemporânea ao fato. A prisão foi decretada em 2023. O fato de ele ter sido capturado agora é porque, embora ele não seja tecnicamente foragido,
mas ele não estava acessível no distrito da culpa. Então, a decisão, ela não falece de contemporaneidade porque ela foi decretada no momento em que ela foi necessária, lá atrás. Agora, o mandado de prisão só foi cumprido agora porque ele não estava sendo encontrado. Então, assim, não penso que falte contemporaneidade da medida, não. A gente tem também várias decisões de todos nós aqui que a gente considera que a contemporaneidade não diz respeito ao momento da prisão, mas ao momento da decretação e a proximidade com o fato. Aqui, a decisão é contemporânea, a decisão é de 2023, não é de hoje. Se a senhora dissesse, não, ele cometeu em 2023 e o juiz decretou hoje, a senhora estava certa, mas não foi. Desde lá, estava decretada a preventiva. O que aconteceu é que ele só foi capturado agora, por força do cumprimento do mandado de prisão. E o fato de ele não ter cometido nenhum outro crime nesse intervalo, a meu ver, não descredibiliza nem enfraquece os motivos que foram lançados na decisão. O crime foi grave, existiu o periculum libertatis, o fumus commissis delicti. Para mim, a decisão da prisão preventiva está bem redondinha, está bem fundamentada, os requisitos estão preenchidos e ela é contemporânea aos fatos. Então, eu peço, compreendo a sua forma de pensar, mas acho que, nesse caso, a contemporaneidade está respeitada. Por isso, eu mantenho o voto. Eu me comuniquei com a senhora. A senhora perguntou, ele estava foragido? Eu até retifiquei meu voto, desembargadora Edith, porque eu tinha colocado a súmula 2 do tribunal, que fala do réu foragido que se evade do distrito da culpa. Eu até retirei, decotei isso do voto provisório, porque, de fato, eu não posso dizer que, tecnicamente, ele era foragido. Ele estava em lugar certo, não sabido. Mas a decisão é contemporânea aos fatos. Sim. Doutor Cid, o senhor mantém seu voto? Eu mantenho, mas eu quero só fazer um adendo ao voto. Justificar. Mas eu peço bem a nobre relatora, mas eu vou pedir vista dos autos para examinar. Foi não. Vista concedida. Ótimo, então voltarei a posteriori. Tá. 3.47, habeas corpus 063, 95, 71, diz 47, 2024. Também da relatoria da desembargadora Ângela. Falta a desembargadora Edna voltar, que a desembargadora Ângela, ela está conhecendo do habeas corpus e concedendo com imposição de cautelares. Sim, ela está deferindo uma extensão do benefício, não é isso? Isso. Uma extensão de benefício que ela está conseguindo. Porque, assim, o fato tem 3 acusados, né? Uma mulher, 2 homens. E todos os outros, fora o requerente, estão soltos por excesso de prazo na formação da culpa. Mas essa pessoa, ela já foi condenada. Quer dizer, ela já teve uma instrução terminada e uma sentença de condenação. Então, o processo dele já está julgado. Então, não há excesso de formação na culpa. A situação fática dele é diferente da dos outros. Os outros, eles foram eles foram liberados por excesso de prazo na formação da culpa. Esse, não, ou por alguma razão ele não quis, o advogado perdeu tudinho, mas, na minha opinião, ele não tem direito a essa extensão de benefício, porque o processo já está julgado. Então, não há mais instrução em andamento para ele ter esse direito de extensão desse benefício, na minha opinião. No início da sessão, se a memória não me trai, nessas poucas horas, travou-se uma discussão sobre isso, sobre a condenação, o trânsito em julgado. No caso desse paciente,
ele foi condenado, mas ele apelou. Então, ainda não temos um trânsito em julgado. Não é isso que se discutia aqui no começo da sessão? Sim, é. Não era. Aqui a gente não está tratando de um cumprimento de pena, a gente está tratando da prisão provisória. Eu estou compreendendo que a senhora está dizendo, olha, mas se a instrução foi concluída, não há mais excesso de prazo. Excesso de prazo. Acontece que houve excesso de prazo durante a instrução do feito. Tanto é, a gente não estende benefícios quando baseados em condições subjetivas. Mas excesso de prazo, o tempo é igual para todos eles. Me parece que não é isonômico eu liberar por excesso de prazo 2 e deixar um que, por esse mesmo motivo, que está dentro das mesmas situações fáticas, preso. Como a senhora disse, são 3 réus, ou 4, deixa eu me ver aqui, dos quais todos já estão em liberdade. Ele foi condenado, o magistrado fundamentou rapidamente na condenação, nega o direito ao réu de recorrer em liberdade, não justificou de forma mais fundamentada, e ainda não há trânsito em julgado, então a prisão ainda é provisória. Eu estou propondo não a liberdade, mas a aplicação de medidas cautelares. Não estende, mas consegue, porque... Porque não, no caso, porque é irrelevante. E o artigo 580 do Código de Processo diz, sendo as mesmas condições, estando os outros na mesma condição. Mas, na minha opinião... Foi aqui. Ele não está na mesma condição, porque os outros, eles foram liberados quando eles estavam na formação da culpa. Agora ele não está mais, ele está em outro estado, que é o estado de julgado, o processo. Só mudar o fundamento. Ele preenche os requisitos da liberdade provisória, não trânsito em julgado. Seria só uma adequação. Mas é preciso saber se ele realmente... Pronto, eu digo que, não, que, na verdade, eu não estou liberando, eu não estou entrando, desembargador Henrique, no mérito dos requisitos da prisão, não, porque eu só estou estendendo pelo excesso de prazo. É o excesso de prazo. Não é, eu não estou vasculhando a questão da presença dos requisitos, entende? Eu estou analisando apenas que... Não, eu apenas... porque aqui nas razões do voto, eu não vou perquirir... 3 habeas corpus negado por isso. Pois é, eu não estou perquirindo aqui, a questão é uma questão objetiva, excesso de prazo. Ele poderia ter sido liberado no curso da ação, como os demais, por excesso de prazo, mas ele, não sei por qual motivo, não pediu e continuou preso. Como é um delito com vários réus, talvez até, não sei, né, por um... sei lá, uma confusão... É o que eu estou dizendo, por extensão só. Ele não é acusado, ele é condenado. Os outros foram porque... Esse problema de transitar julgado é outra coisa. Mas eu digo assim, olha, o processo, ele anda até a sentença. Não é isso? É. A sentença, então, esse espaço, ela... Vamos dizer assim... A instrução, né? Até a instrução processual. A instrução processual terminou. Os outros foram por excesso de prazo na formação da culpa. Ele não tem mais... Mas, desembargadora, o processo, a instrução encerrou na sentença, mas ele não apelou? Suponhamos, vamos aqui só raciocinar no absurdo, suponhamos que ele seja absolvido. Quantos que estão presos e absolvidos é solto? Não tem nada a ver. Mas aí o que eu estou querendo dizer é que o processo prossegue. Ele termina a instrução com a condenação, mas nós estamos aqui julgando. Isso aqui é uma continuação de um processo. O segundo grau de jurisdição, o recurso, é um julgamento. Vossa Excelência me permite? Claro. Não, mas eu vou... Transitou em julgado. Vossa Excelência me permite? Eu diria, só fazendo eu diria que o direito da extensão, o direito subjetivo a essa extensão não é preclusivo. Não existe um tempo para se adotar esse direito. Ele não é preclusivo.
Ele não existe um tempo limitado para ser reconhecido. Ele tem que ter uma semelhança fática entre as pessoas que estão pedindo a extensão. Ele não tem um tempo limitado. Ele não tem mais essa semelhança fática. Ele agora ele é condenado, ele não é acusado. Ele pode vir a ser absolvido, mas ele tem uma sentença. Mas para terminar, porque nós já estamos longe, acho que esse já é por causa da fome. Não, eu vou votar pelo indeferimento do pedido de extensão. Por maioria concedida. A turma, por maioria de votos, acordou em doutor Cid. Acompanha, né? A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do habeas corpus para conceder a ordem impetrada mediante posição de medidas cautelares diversas à prisão nos termos do voto da eminente relatora. Vencida a divergência, por maioria, vencida a divergência lançada verbalmente pela desembargadora Maria Edna Martins, que denegou a ordem sob o fundamento que o benefício não pode se estender ao paciente, pois não há excesso de prazo na formação de culpa, uma vez que o processo originário encontra-se julgado. Não é isso? É 3,50. Agora sim, doutor Cid, sua relatoria. Habeas corpus 062, 05, 88, dígito 63, 2025. Falta a desembargadora Edna votar. Um voto do desembargador do doutor Cid foi a ordem conhecida e denegada. Deixa eu lembrar coisa. Aqui é assim, isso aqui é o pedido. Me lembro, desembargador. Não é? Porque é um homicídio que ele foi pronunciado, então o Ministério Público entrou com um pedido de desaforamento. O processo agora está na minha opinião, sobre a autoridade coatora do relator do desaforamento. Certo. Não é isso? E como é que chama? Deixa eu ver. Ele tá pedindo justamente isso, a liberação dele, alegando excesso de prazo na formação da culpa. O processo está, e o nobre relator está substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares em razão disso, porque até agora ele ainda não foi para o júri. Então, ele não poderia ir para o júri com um pedido de desaforamento. Está denegando. Ordem denegada. Sim, eu sei, pois que ele esteja concedido. Mas eu acho que, nesse caso, seria um não conhecimento, porque o processo não está mais no juízo inicial, ele está no segundo grau. Então, o relator, ele poderia receber um pedido de relaxamento de prisão no processo de desaforamento e, não tem, porque ele é a autoridade coatora agora. Desembargadora, então a senhora vota pelo não conhecimento? Pelo não conhecimento. O desembargador Cid votou ordem conhecida e denegada. Eu acompanho o voto do eminente relator e explico. O incidente de deslocamento de competência para julgamento do desaforamento, desembargador, é uma ação autônoma, é um incidente e sequer foi pedido lá a revogação da prisão preventiva. Inclusive, foi formulado pelo Ministério Público. Então, nesse caso, o juízo ainda da comarca, eu acho que ele é a autoridade coatora, porque o incidente de deslocamento de competência de uma cidade para outra, desaforamento, ele é um incidente, como se não transfere para o desembargador, ele vai ser a autoridade apontada como coator, não. Porque ele vai julgar o incidente. Excesso de prazo. Ele vai julgar ele não pode colocar o processo para o júri enquanto o pedido de desaforamento não tiver sido resolvido. Posso?
Sim, claro. É um assunto bem interessante, desembargador. Eu tive a cautela de observar. Veja bem, o incidente, como bem deixou claro o desembargador Henrique, eu diria que é quase um administrativo processual. Sim, Ou seja, o que acontece... Eu sei, eu conheço, eu sei o que é o pedido de desaforamento. Não, O tudo que eu bem, não só entendo para é assim, poder desenvolver meu raciocínio. Sim. É só eu não estou explicando ninguém. É só para poder desenvolver meu raciocínio, entendeu? Então, o que está subjunto, inclusive, da relatoria da desembargadora Ângela, inclusive, eu tive o cuidado de olhar. Não houve sequer pedido liminar para suspensão de julgamento. Se o juiz até de primeiro grau quisesse ter realizado o julgamento, o júri poderia ter assim o feito. Não há, ou seja, a competência ainda está em primeiro grau. Não há nenhuma competência em segundo grau. O que há é um pedido, um incidente sob exame ainda a ser analisado e de matérias distintas. Não há, ao ponto de vista dessa relatoria, nenhuma prevenção que se faça justificável, tendo em vista... Achei muito... Pesquisei sobre esse caso, achei muito interessante a vossa observação, muito própria, diferente. Então, eu busquei realmente com muito detalhe, busquei assessoria, achei a matéria bem interessante. Mas concluí realmente que eu analisei que não existe esse instituto da prevenção, apesar de muito bem colocado a vossa observação. A maioria foi conhecida e denegada. Muito interessante. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecer do habeas corpus para denegar a ordem impetrada nos termos do voto eminente relator. Vencida a divergência lançada verbalmente pela desembargadora Maria Edna Martins, que não conheceu da ordem sob o fundamento de que o processo de desaforamento encontra-se em segundo grau de jurisdição pendente de julgamento. Perfeito. 3.53, habeas corpus 062, 08, 54, de 50. 2025, também da relatoria do Dr. Cid. Falta a desembargadora Edna. Qual é? É o 062, 08, 54, de 50. Oh. Que errado. 062, 08, 50. Essa ordem foi denegada, né? Com recomendação de celeridade. Tráfico. Essa alegada excesso de informação da culpa, não reconheci. Ordem denegada com recomendação de celeridade. Foi assim. Foi. Esse processo ele já terminou toda a instrução e está só aguardando um ofício da PERFOSSE. Não é isso? Ele fez um ofício para... Exatamente. Por isso que eu não considerei que existiria esse constrangimento, mas mesmo assim, recomendamos a celeridade. Eu acompanho o relator. Então, por unanimidade, ordem de habeas corpus conhecida e denegada, com recomendação ao juiz de origem para que imprima celeridade da instrução processual. 3.57, embargo de declaração 020, 2007, dígito 09, 2023, da relatoria do desembargador Henrique. Falta a desembargadora Ângela. Eu acompanho o relator nesse desembargo de declaração. Então, embargo de declaração providos por unanimidade. Notei aí, não vou mais falar, não, porque eu já falei demais hoje. Tá. 4.5, apelação 040, 68, 18, dígito 91, 2019. Da relatoria do desembargador Henrique. Falta também a desembargadora Ângela.
É dos crimes contra a ordem tributária. Eu me comuniquei no chat com o desembargador Henrique quanto à aplicação do princípio. Não, foi ontem. À noite, então. Não sei. De madrugada, é porque ela faz umas pegadinhas comigo. Mas deixa eu olhar, deixa eu só para ver se foi de madrugada mesmo. Só para ver aqui que horas eu botei aqui o chat. Não foi de madrugada, foi às 17h56. Olha, ainda antes das 18 horas, viu? Estávamos ainda no horário comercial. Nesse caso, o valor do inscrito do débito supera o valor do decreto. Então, eu tenho sempre entendido que não se aplica o princípio da insignificância quando a dívida inscrita supera o valor de, não sei se são 30 ou 10 salários mínimos, que são 2 incisos do decreto. Eu coloquei aqui que o valor do crédito era 54.960, e eu coloquei aqui 2 decisões bem recentes, uma da primeira Câmara do desembargador Carneiro, em que ele diz que o valor excede a referência de 10 salários mínimos para o débito inscrito em dívida ativa, impõe-se a reforma da sentença recorrida com afastamento da incidência do princípio da insignificância. A segunda Câmara Criminal também tem decidido dessa forma, colaciona o voto do desembargador Eduardo Escossa Fava no mesmo sentido em que ele condena os acusados, afastando o princípio da insignificância. Coloquei devidamente no chat para a ciência do eminente desembargador, relator, e consigno minha respeitosa divergência quanto à aplicação do princípio da insignificância nesse delito de sonegação fiscal, ou contra a ordem tributária, como diz a desembargadora Andréa. Nós já debatemos outras vezes, já né? Aqui a gente já pacificado. debateu e depois o funcionamento. Né? Aqui nessa Câmara só eu. Se eu fosse da primeira ou da segunda, minha vida seria outra. A turma por maioria de votos acordou em conhecido recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente relator, vencida a divergência lançada verbalmente pela citíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, que conheceu e concedeu provimento ao apelo sob o fundamento da não aplicabilidade, no caso concreto, o princípio da insignificância. 4.19, agravo em execução penal 0068-915-87-2016, também da leitoria do desembargador Henrique, falta da desembargadora Ângela. Aqui no agravo de execução, aqui o desembargador Henrique, agravo provido, não é isso, desembargador Henrique? Só para esclarecer aqui, doutora Nádia, ela fez a observação às 22h, 39 e 21, olha aí. Às 10 horas da manhã, na Austrália. Absolutamente correto. Ah, gostei, Nádia, gostei. E exatamente, na Austrália, né? Eu sabia que ela fazia, teve uns que foi desse jeito, como é que eu ia ver o negócio? Aqui eu mantenho isso. A gente ganha e eu tempo também acompanho, Vossa Excelência. E registro, então, minha resignação, porque, nesse caso, eu entendo que o apenado, por ser de alta periculosidade, nível de segurança alta, registrado pela SAP, esteve foragido durante quase um ano, período em que supostamente voltou a cometer delitos, 2 ações penais, pelos crimes de ORCRIM, ele não merece sair antecipadamente, ele não tem mérito para sair. De o acusado não ter mérito para sair, para ter sua saída antecipada. A turma, por maioria de votos, acordou em conhecido o recurso para dar-lhe provimento nos termos do voto do eminente relator, vencida a divergência lançada verbalmente pela excelentíssima desembargadora Ângela Tereza Gondim, que conheceu e desproveu que o fundamento de que o acusado não tem mérito para sua saída antecipada. Teve uma falta em 2019. À frente. 4.102, apelação 0200-865, dígito 35/2022. Da relatoria do doutor Cid Peixoto. Falta desembargador Hélio e desembargador Henrique Valtari. Aqui, na apelação do doutor Cid, assim, tá, apelação criminal conhecida e provida, sentença é formada para absolver o réu. 0200-865. Aqui eu acompanho.
Eu já votei. Eu vou pedir vista. Já votei. Votou? Eu vou pedir vista desse processo. Não é o 6535? É, 6535. Ok. Não, beleza. Isso aqui é muito É um estupro de 6535. vulnerável. É o 6535? Não. Isso, eu votei. É o 6535. Eu votei. não. Eu votava, com o Penela. Constituiu uma nova família, a mesma família. A de Magdalena pede vista. Sim, eu vou pedir vista, porque esse estupro foi de uma criança de 12 anos. Ela era uma criança e a mãe só veio a descobrir que ela estava, quando ela já estava para descansar. Então, Então você não aí Vou pedir vista. ele não botou. Não coloquei. ele não tinha votado, mas aí ele votou aqui. Não, eu votei. Estou dizendo, ele Não votou. votei nenhum aqui, não. Votei em casa. Tem horário aqui? Aí ele Tá, realmente Bárbara tá até... pedindo vista, né? Tá. Então, se 4.84, apelação 0012-699, dígito 56, 2017, também da relatoria do doutor Cid. Aqui nessa apelação, a apelação criminal provida, réu condenado como incurso no artigo 311 do Código Penal, a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias multa. Quem falta voltar? Voltar. Todas as duas. É o zero. Tá todas as duas. Não, aqui eu não basta. 956. Tá todos os dois. Os dois. Agora sim, a esmagadora é de Agora eu não votei. É o zero. É o, É o 0012 é 6955. 699 56. Ele que começou a Recurso do Ministério Público. divergência sobre a dúvida. Ele estava com a dúvida sobre a autoria do crime. Aquele do, A adulteração de de sinal. adulteração, né? Você disse que tinha ficado em dúvida da autoria. Porque o entendimento aí, a advogada vai ter de vista, né? Não, É, eu Ah. lembro que eu acertei. o embasamento para a autoria. Eu acho que não se... Posso falar, advogada? Pode? Bom, eu acho que não se pode condenar alguém por presunção. Eu presumo que ele, porque estava com o carro irregular, com adulteração do chassi, de não sei o quê, então eu vou presumir que ele fez essa adulteração. Cadê a materialidade? Que de ele pegando esse carro, fazendo isso, com apetrecho de falsificação, aquelas coisas todas, e eu tenho aqui jurisprudência reiteradas, inúmeras nesse sentido, que tem que haver a materialidade. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, artigo 311, absolvição, possibilidade suficiente de prova para mantença do édito condenatório, apelo provido. Não se verifica prova suficiente a embasar um decreto condenatório pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pela não comprovação da participação do recorrente nesse intento criminoso. E não existe qualquer indicação. Qual é a indicação de autoria que tem nesse caso? Nenhum. Está se presumindo, porque ele foi encontrado com um carro violado, que ele foi o autor. Eu jamais não vou condenar alguém, mandar para o cárcere alguém porque eu presumo que ele tenha cometido um delito. Então, eu peço vênia ao eminente colega para manter a decisão do primeiro grau. E o primeiro grau foi nesse sentido, não é isso? Eu também não voto nesse, mas eu queria só... Porque houve uma alteração do Código de Processo, ou do Código Penal, com o acréscimo do parágrafo 1º ao 311, dizendo que aquele que vende, que conduz, que transporta, independentemente de ser vista, Mas ele fazendo... Coisa, não tem nada a ver com mas tem que ver... Tem, é o 311 parágrafo. Não é só o fato dele ter sido... Mas foi uma alteração, tem que ver se o fato... Tem que alteração. ver só se o fato é anterior ou posterior não tem, porque aqui alteração. O objetivo é outro, a norma penal não só é... Só estou querendo contribuir também. Ele foi denunciado pelo 311, não tem nada a ver com o que o senhor está dizendo. Realmente houve alteração em 2000... mas não tem pertinência. Ele foi parado porque eles olharam... Tá falando, não. Ele foi parado. Ele foi parado porque a placa não estava registrada no Detran. Aí o policial achou aquilo estranho, que a placa da moto não estava registrada no Detran. Aí levou para a delegacia. Aí quando ele foi olhar, o chassi da moto era de outra
Isso, de outra perfeito. parte. O chassi da moto era de outra parte. Aí o que ele diz assim, que ele já era a segunda moto que ele comprava nesse lugar, que era um rapaz lá Gameleiro, né? Gameleiro. um rapaz lá que vendia moto, e já era a segunda moto que ele comprava dele e nunca tinha tido problema. Né? Quer dizer, então, ele comprou a moto inocente que aquilo tinha acontecido. Né? Até a legislação diz que com ele não foi, assim, ele não foi encontrado nada, nenhum apetrecho que determinasse que ele estava, que ele era, exatamente. que ele estava praticando o crime de adulteração. Presidente, posso manifestar? Pois não. O meu voto também é pela manutenção da sentença, da absolvição pela sentença. Muito bem. Inicialmente, acostei-me no sentido de que, pelo próprio tipo penal, as condições da flagrância, as condições da utilização do bem, as condições da portabilidade do bem adulterado, o facultariam da responsabilidade. Mas, diante dos posicionamentos do nobre desembargador Henrique e da desembargadora Edna, de forma contundente, no sentido da manutenção da sentença de primeiro grau, acosto-me e incorporo no sentido de manter a decisão absolutória. Então, por unanimidade, né? Recurso improvido. Apelação criminal improvida, né? Uma sentença mantida. 4.120. Recurso em sentido estrito 025 2215, dígito 84, 2024, também da relatoria do doutor Cid. Porque no caso do doutor Cid, esse recurso conhecido e improvido. Aí falta também o desembargador Edson, desembargador Henrique, votarem. Eu atendi às observações do chat, desembargador, verifique. Eu acompanho o relator. Também acompanho. Recurso conhecido e improvido? Desprovido. Deixa eu ver só aqui, deixa eu ver o termo exato. Peraí, só um instantinho. Desprovido. Desprovido. Justamente era porque foi um recurso ministerial. Desprovido. Alguém deseja falar? Não, ele quer sair correndo, hein? Resumidamente, obrigada pelos parabéns, pelo bolo. Viu? Muito obrigada. A senhora merece. Só esperando o outro ano que vem. Desejar as felicitações, né, anteriores já, né, manifestadas ontem, né, para o seu natalício. Desejar tudo de bom, muita saúde, felicidade, muitas bênçãos. E agradecer a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.